Meu nome é Larissa Ferrari, eu sou estudante do doutorado em Estudos da Linguagem na PUC-Rio, sou orientada pela professora Érica Rodrigues, do Departamento de Letras, e pela professora Helenice Chachá Fishman, do Departamento de Psicologia. Esse é um estudo interdisciplinar. Eu apresento aqui uma análise proposta de avaliação da linguagem no auxílio de diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, CCL. Bom, o objetivo desse trabalho é entender melhor as atuais carências de avaliação da linguagem no envelhecimento e desenvolver esse instrumento que possa fornecer marcadores linguísticos de CCL, né? Bom, esse trabalho se justifica na medida em que a população idosa mundial vem crescendo em ritmo acelerado, de acordo com a ONU, e a idade avançada é um dos principais fatores de risco para desenvolver Alzheimer. E o diagnóstico quanto antes de CCL, que é um quadro que pode evoluir para Alzheimer, é muito importante para que o paciente tenha um melhor prognóstico a partir de acompanhamento médico e reabilitação neuropsicológica. O desenvolvimento desse instrumento de avaliação se faz muito necessário porque a linguagem é uma das habilidades cognitivas mais relevantes para a funcionalidade diária do indivíduo. Bom, foi feito um levantamento na plataforma PubMed sobre os principais testes utilizados para avaliar a linguagem no envelhecimento nos últimos 5 anos. Essa revisão sistemática, né, revelou que os principais públicos investigados, né, foram indivíduos com afasia, indivíduos que sofreram AVC, idosos saudáveis, indivíduos com Alzheimer, com apraxia da fala e CCL. E os testes mais utilizados foram testes de nomeação, testes de fluência verbal, que são testes de produção lexical. Bom, desse total de artigos, né, que nós encontramos, né, apenas 36 avaliaram idosos saudáveis com público-alvo, indivíduos com CCL e indivíduos com Alzheimer. Desses 36 artigos, os testes mais utilizados foram também de produção lexical, testes de fluência verbal, nomeação e de vocabulário. Apresento aqui como exemplo o TROG2, que é um teste que avalia a compreensão de sentenças sintaticamente complexas, e ele foi utilizado apenas em 4 artigos, dentre os 164 artigos totais aqui analisados. Então, essa revisão sistemática mostra uma predominância de testes de produção em nível lexical e também revela uma carência de avaliação do processamento sintático no envelhecimento, principalmente contra as estruturas complexas. Bom, a presente proposta toma como base o TROG2. O TROG2 ele é um teste que pode ser utilizado com adultos, mas a sua normatização foi voltada predominantemente para crianças e adolescentes. Então, nós pretendemos aqui desenvolver uma avaliação que seja voltada para idosos e adultos em envelhecimento. Pretendemos ampliar a avaliação de estruturas do TROG2 e incorporar outros tipos de construção sintática. Nós selecionamos 12 tipos de estruturas, né? E segundo a revisão da literatura, né, o processamento sintático mostra, sim, declínio no envelhecimento saudável, e né, esse declínio estaria acentuado nos quadros de CCL, de Alzheimer, né? Só que essa é uma área que ainda carece de muitos estudos, né? As 12 estruturas, né, que nós pretendemos avaliar são ativa irreversível, passiva irreversível, passiva reversível implausível, passiva reversível plausível, sentença com oração encaixada relativa de sujeito, sentença com oração encaixada relativa de objeto, interrogativa de sujeito, interrogativa de objeto, sentença com verbo de perspectiva, sentenças com correferência, sentenças com ambiguidade temporária, né? São sentenças, né, muito mais complexas para o processamento sintático. E depois vocês podem, né, analisar, né, com mais atenção, né, cada sentença aqui apresentada. Enfim, né, nós acreditamos que esse tipo de avaliação pode vir a distinguir indivíduos saudáveis de indivíduos com comprometimento cognitivo leve, porque quanto mais difícil for a tarefa de compreensão de sentenças, mais salientes os déficits de processamento sintático podem se revelar, né? Ao contrário de testes de produção nível lexical, né, que são tarefas muito artificiais, né, e que não avaliam, né, a linguagem, né, de maneira complexa, né, porque são testes, né, que se voltam para a produção isolada de palavras, né, e a linguagem ela envolve a compreensão e produção de sentenças que variam em complexidade sintática.